Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, dia 4 de junho de 2021. Se você gostar desse conteúdo, deixa o like, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa previsão. Observando o que aconteceu no acumulado entre os dias 1, 2 e 3, a gente vê que nós tivemos aí a passagem daquela frente, ela trouxe alguma chuva aqui para a região sul do país, também avançou sobre a região sudeste do país. Nesse primeiro momento, essa chuva foi utilizada em alguns outros processos, por exemplo, como armazenamento de água no solo, na região centro-sul, e a gente vai ver daqui a pouco que tem uma melhoria aqui bastante significativa. Quando chegou aqui no sudeste, também trouxe uma chuva boa, principalmente aqui para a região de Três Marias, ajudou bastante aqui, mas também não fez com que houvesse elevação, por exemplo, das vazões. E aquele outro parâmetro, padrão que a gente está observando nos últimos dias, uma chuva realmente mais concentrada aqui na região norte da América do Sul, pegando bem o norte do Brasil também. Em alguns momentos tem um avanço desses sistemas, por exemplo, as ECIT, ondas de leste, atuando sobre o Nordeste. E aqui a gente percebe que a costa leste do Nordeste está sendo bem influenciada, principalmente pela perturbação do litoral dos Alísios de Sudeste. As frentes elas estão mais oceânicas, quando elas chegam próximos a Alísios, elas acabam levando umidade, aí você tem pulsos que vão aos poucos nesses alísios até a região da costa aqui do Nordeste do Brasil, principalmente a costa leste, e a gente tem esse padrão que é um padrão normal de se acontecer essa época no ano. Uma chuva mais concentrada na região centro-sul, uma chuva mais aqui ao norte do América do Sul e ao norte do Brasil, e uma chuva também aqui pegando bem a costa leste e parte da costa norte do Nordeste. E toda essa região mais central aqui do país apresentando um tempo bem seco definido. Quando a gente observa a previsão do modelo Cosmo do IMET, a gente vê um padrão típico dessa transição, agora do outono para o inverno. Das frentes passando na região sul, por exemplo, a interação com jatos de baixos níveis, trazendo um pouco de umidade da Amazônia para ajudar a elevar a precipitação gerada por essas frentes aqui na região centro-sul. Também esse padrão de chuva mais na costa leste do Nordeste, indo desde a costa da Bahia, um pouco aqui do Espírito Santo, até a costa leste do Rio Grande do Norte, principalmente pela atuação das perturbações ondulatórias dos alísios de Sudeste. E depois a ECIT já está aqui mais ao norte, da linha do Equador, interagindo com o norte da América do Sul e ajudando também a trazer convecção aqui, chuvas para a região da Amazônia. Então esse é um padrão típico desse período. Isso já nos mostra que o Laninha ele deixou de influenciar muito a componente, por exemplo, dos ventos sobre o mundo, principalmente aqui sobre a América do Sul. Porque nesse padrão de Laninha, o que a gente deveria ter era um tempo bem mais seco agora na região sul do país. Então ele já não está influenciando tanto, até porque ele já começa aí a partir, o Oceano Pacífico caminhar para um período mais de neutralidade. Olhando aqui o campo e médios níveis da corrente, linhas de corrente, o que a gente percebe é um padrão normal, tipo de deslocamento da alta da Bolívia, e aquela alta que estava mais um pouco aqui perto da Bolívia, Mato Grosso, Rondônia, ela já vem um pouco mais aqui sobre o Nordeste, mas já não influencia tanto o regime de chuvas sobre o país. Mas a gente vê claramente que, ao que tudo indica, esse mês de junho nós teremos um padrão típico de chuvas esperado para essa época no ano, com as chuvas realmente mais concentradas na região centro-sul e mais aqui ao norte da América do Sul e do Brasil. Observando o campo de pressão atmosférica, o que nós vemos nós temos aqui a entrada desses sistemas de alta pressão, também de baixa pressão, nada além do que tipicamente ocorre nessa época do ano. A gente chama de trem de ondas, e a gente tem essas
sucessões, né? Então, quando uma frente se aproxima, na frente da frente, né, na vanguarda da frente, nós temos um sistema de alta pressão e na retaguarda também um outro sistema de alta pressão e a gente tem sempre essa gangorra barométrica. Mas o interessante é que sempre a gente está tendo, né, alguma chuva se aproximando da região centro-sul também e as perturbações ondulatórias aqui dos alísios, ó, se você observar aqui mais em verde, aí tem esses pulsos, né, viajando nos alísios de sudeste e chegando aqui à costa leste do nordeste. Tudo dentro da normalidade, né, o que realmente a gente espera, graças a Deus, essa época do ano. Então, se tudo der certo, aos poucos a gente vai caminhar para daqui a alguns meses poder sair dessa crise hídrica. Claro que a recuperação maior mesmo aqui na região central do país, principalmente no quadrilátero dos reservatórios, né, que é entre Goiânia, Minas Gerais e São Paulo, se deve dar no próximo período chuvoso. Se o próximo período chuvoso ele for realmente dentro do esperado, né, já que a gente vai ter mais um período de neutralidade se estendendo pelo menos até março do ano que vem, então provavelmente a gente pode ter aí um alívio bem nesse fim de ano e se as chuvas começarem ali na transição entre setembro e outubro. Nesse momento, o que é interessante a gente observar realmente é a região centro-sul do país, essa região mais ao norte e a costa leste e norte do Nordeste. Então, esses são os pontos de maior atenção que deve trazer alguma chuva para essa época do ano. Observando aqui essa questão do sistema de alta pressão, né, em médios níveis da atmosfera aqui, olhando a anomalia do geopotencial, a gente não vê, né, nenhum sistema de alta pressão ou nenhum núcleo, né, de 590, 5.900 bem definido nessa região, que possa dizer para a gente vai ter aqui realmente a atuação de algum sistema de alta pressão, por exemplo, que possa causar um bloqueio atmosférico. Então, esse aí, a gente pode ficar tranquilo que ao longo desse mês de junho, provavelmente, a gente não tem nenhum indício que isso ocorra. Observando aqui a chuva, né, acumulada pelo modelo GFS, a gente vê, né, realmente aqui as frentes passando sobre a região centro-sul do país. E depois essa chuva, né, essa frente ela acaba caminhando um pouco aqui pelo litoral e chega a atingir a região nordeste do país. Então a gente vê claramente esse sistema atuando, né? Começa aqui a dia 5, dia 6, dia 7. Aí depois a frente ela ganha força mais sobre o oceano, o ramo dela atua um pouco sobre o sudeste lá para o dia 12. Depois ela vai, chega aqui no dia 14, ela começa a atuar um pouco no nordeste e mantém, né, uma chuva boa aqui na costa leste, também aqui entre a região sul e a região sudeste. Mas os maiores totais pluviométricos que realmente vão dar impacto, né, na projeção do sim das vazões, realmente é essa chuva mais na região centro-sul, entre Mato Grosso, São Paulo e os estados da região sul. O que ocorre é que quando ela chegar aqui, né, na região, por exemplo, entre Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, ela já não tem tanta força, traz uma chuva, mas como o solo está muito seco, acaba não ajudando muito aqui o sistema, né? Essa água é utilizada para outros processos. Observando a anomalia de temperatura, o que nós vemos é que em alguns momentos ele tem uma temperatura mais alta e em alguns momentos uma temperatura mais baixa. Então, o que eu vejo, né, nesses próximos 15 dias é aquele padrão que vai se repetir que a gente viu ultimamente. Né? Durante o dia você tem temperaturas mais elevadas e durante a noite você tem temperaturas mais baixas do que normalmente acontece. Então, a amplitude térmica ela deve ser bem grande. E outra coisa que acontece é que toda vez que entra uma massa de ar mais frio, está relacionada à passagem de alguma frente. Mas você só vê que começa a ter a temperatura mais realmente próxima à normal climática lá no final do horizonte, após o dia 15, dia 14, dia 15 aproximadamente. Olhando o armazenamento de água no solo, a gente vê, né, que a projeção para o dia 6 é uma boa recuperação desse armazenamento aqui na região do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né, pegando principalmente aqui a bacia do Jacuí, que fica mais no centro do Rio Grande do Sul, e a bacia do Uruguai, que é praticamente todo o estado de Santa Catarina. Depois, né, lá para o dia 7, essa frente avança e ela deve chegar aqui na região da incremental Itaipu e Paranaíba. Então, provavelmente nas próximas previsões, né, amanhã ou domingo, a gente já deve ter alguma melhora aqui também desse armazenamento projetado para frente. E no demais, o restante do país mostra aquele mesmo padrão, né? Um tempo seco avançando gradativamente aqui para a região da Amazônia, principalmente a região sul da Amazônia.
Região central do país e também aqui essa região que avança sobre o semiárido nordestino, apresentando aqui também, né, um tempo seco ainda, continuando. Costa leste do Nordeste, boa parte apresentando aí volume de armazenamento de água no solo razoável, e aqui a região norte apresentando ainda aquela manutenção de armazenamento aí acima de 80% em média, por exemplo. Olhando as projeções dos modelos que o Operador Nacional do Sistema utiliza para fazer nessas previsões de chuva-vazão, te vê, né, um padrão do SMWF, o ETA 40 e o GEFS mostram essa chuva na região sul. Claro, discorda um pouco do locacional dessa chuva nessa intensidade, mas como a tendência é que o GEFS e o ETA eles venham ter um cenários mais parecidos com o MCWF nos próximos dias, e o SMWF, quando você observa os últimos dias observado, a gente tem, né, essa noção que devemos ter uma distribuição de chuvas bem parecida aí nos próximos 10 dias com o que o SMWF está mostrando de acumulado nessa figura aqui, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.